Adivinha quem criou o teste que decidiria por décadas se você era inteligente ou só mediano com potencial? Spoiler: não foi um educador visionário tentando salvar crianças. Foi alguém tentando separar o trigo do joio. E sim, você pode ter sido o joio? A história do QI é apresentada como uma grande contribuição da psicologia para a educação. Um jeitinho moderno de entender o cérebro, de prever sucesso, de organizar a escola e potencializar o talento. Parece bonito, né? Agora, segura esse detalhe. A adaptação moderna do teste de QI veio de um cara que acreditava que crianças com pontuação baixa deviam ser, no mínimo, isoladas do resto da sociedade. O nome dele? Lewis Terman, psicólogo, pesquisador e o Shard, responsável por transformar um teste de avaliação básica criado por Alfred Binet, na França, em uma máquina norte-americana de triagem social. E não é força de expressão. Nos anos 1910, quando Terman adaptou o teste Binet-Simon e lançou o Stanford-Binet, ele deixou bem claro que sua motivação era identificar inferioridades hereditárias. Isso mesmo, hereditárias. Aquela ideia básica de que se diz: você nasceu com um QI abaixo da média, a culpa é sua. Ou melhor, da sua genética. Ou melhor ainda, da sua raça, classe ou origem. Você acha que ele parou por aí? Num artigo de 1916, ele escreveu: isso está publicado, bonitinho. Crianças com QI muito baixo devem ser segregadas e impedidas de ter filhos. A ciência sempre ajudando a humanidade com delicadeza cirúrgica. Terman achava que o teste de QI era a ferramenta perfeita para higienizar a sociedade. Ele chamava isso de eugenia positiva. Porque sim, nos primórdios da psicometria moderna, a galera falava de eugenia com a mesma naturalidade que hoje se fala de inteligência artificial. Só que naquela época, o algoritmo era uma tabela de pontuação e o filtro era humano. Você pode estar pensando, mas isso foi no começo do século passado. Ninguém mais pensa assim. Será? Porque o teste que Terman criou, o Stanford-Binet, ainda é uma das bases do sistema de avaliação de QI usado até hoje. Claro, ele foi modernizado, digitalizado, atualizado. Mas a base é a mesma. Um número para medir o valor de uma mente. Agora pensa comigo. Se a origem do teste já era enviesada, será que a estrutura atual é neutra? Será que medir inteligência com base em padrões rígidos, em contextos culturais específicos e com expectativas socialmente moldadas é mesmo uma boa ideia? Ou será que a gente só refinou a ferramenta de exclusão e aprendeu a chamá-la de métrica cognitiva? O mais perturbador é como esse tipo de ideia foi institucionalizado. Não foi só um psicólogo excêntrico, com ideias de Darwin de boteco. Terman era respeitado, publicava, orientava, formava outros pesquisadores e ele realmente acreditava que o QI era a resposta para tudo, para desemprego, para criminalidade, para degeneração moral. É sério, ele usava esse termo, e foi com base nessas ideias que dezenas de programas educacionais foram estruturados, que escolas foram divididas, que crianças foram etiquetadas, que oportunidades foram negadas antes mesmo do cérebro terminar de crescer. Então, da próxima vez que alguém falar
Ele tem QI alto, por isso é melhor nisso ou naquilo. Lembra que esse número foi criado para excluir, não para compreender, para hierarquizar, não para desenvolver. E sim, começou com uma ideia, mas uma ideia nas mãos certas, com os aliados certos e aplicada no momento certo, pode se transformar num critério oficial de quem merece existir sem ser interrompido. Medir o QI virou sinônimo de eficiência, de objetividade, de método. Mas o que pouca gente percebe é que por trás dessa régua milimétrica tinha uma tesoura, e ela era usada para cortar quem não servia. Nos Estados Unidos do início do século XX, o teste de QI não era só uma curiosidade científica. Ele era ferramenta de política pública, aplicado em larga escala nas escolas, nos centros de triagem de imigrantes, em orfanatos, instituições psiquiátricas e até no sistema judiciário juvenil. A lógica? Medir, ranquear, descartar. Tudo em nome da melhoria social. Vamos por partes. Nas escolas, crianças com pontuação considerada baixa eram direcionadas a classes especiais, que na prática eram salas com menos recursos, menos professores, menos expectativa. Elas não estavam lá para aprender, estavam lá para serem armazenadas. O destino? Trabalhos braçais, institucionalização ou simplesmente o esquecimento estatal. Mas não para por aí. Na famosa Ilha Ellis, em Nova York, onde milhões de imigrantes entraram no seu próprio dia, o teste de QI era usado como filtro. Quem não passava no padrão cognitivo mínimo era considerado um risco à sociedade americana. Gente burra demais para entrar no país. Imagine só, atravessar o oceano, escapar da fome, da guerra, da perseguição e ser barrado por não acertar. Perguntas desenhadas por eugenistas universitários brancos, com um vocabulário que nem sempre tinha tradução, com conceitos que nem mesmo americanos entendiam. Essas pessoas eram mandadas de volta, ou pior, institucionalizadas no Sikhorsky, como inaptas para viver em sociedade. Como se uma nota baixa em um teste de lógica fosse sentença de inutilidade genética. E você acha que a coisa parava aí? Não mesmo. Nos anos 20 e 30, vários estados americanos aprovaram leis de esterilização forçada baseadas em resultados de testes de QI. Sim, você ouviu direito. Se uma adolescente era avaliada como mentalmente inapta, o que, em muitos casos, significava tirar menos que 70 no QI, ela podia ser esterilizada sem consentimento. Pelo bem da sociedade, para não transmitir a inferioridade. Essas eram as justificativas, registradas em documentos públicos, assinadas, arquivadas, aplicadas. O QI virou um carimbo de condenação. Você acha isso exagero? Em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos validou esse tipo de política no famoso caso Buck Vance Bell. A decisão foi clara. 3 gerações de imbecis são suficientes. Frase real. Frase oficial. Frase do juiz Oliver Wendell Holmes Jr., uma das mentes mais celebradas da jurisprudência americana. A jovem esterilizada? Carrie Buck, uma órfã, acusada de deficiência mental hereditária, com base em evidências completamente forçadas e enviesadas. E assim, o teste de QI virou sentença. Mas não era só uma ferramenta neutra. Era um dispositivo político, social.
Um jeito elegante de praticar segregação sem precisar dizer o nome feio. Era racismo com calculadora, classismo com gráfico, eugênia com formulário. E o mais bizarro é que tudo isso era feito com uma aura de ciência, de progresso, de avanço. Porque quando você veste preconceito com jaleco branco, ele passa por teoria. Quando você imprime um gráfico, ele vira prova. Quando você chama a exclusão de método, as pessoas aplaudem, especialmente quando não são elas as excluídas. O QI não era só uma nota, era um bilhete de acesso ou de expulsão. E tudo isso acontecia com crianças, com adolescentes, com gente que nem sabia o que era cognição, mas já era julgada por ela. Agora que a gente já entendeu como o teste de QI foi usado para excluir, vamos ao que realmente incomoda. Não foi um desvio de rota, foi um plano. Você pode até imaginar que os criadores desses testes tinham boas intenções, tipo, vamos ajudar as crianças que precisam de mais atenção. Mas aí, você lê as palavras exatas, escritas por eles, e percebe que não. Eles não queriam ajudar. Eles queriam selecionar, separar os fortes dos fracos. Os fracos. Bom, os fracos deveriam parar por ali. Vamos voltar a Lewis Terman, o psicólogo americano responsável por adaptar o teste Binet para o modelo que se espalhou nos Estados Unidos e depois pelo mundo. Ele não só achava que o QI era uma medida objetiva de valor humano, como também defendia publicamente que pessoas com pontuações baixas deveriam ser esterilizadas. Literalmente, frio, direto, impresso em papel e publicado em revistas científicas da época. Aqui está uma citação direta dele, de 1916. Crianças com QI inferior a 70 devem ser removidas da sociedade e impedidas de se reproduzir. São um peso para o progresso. Essa não é uma teoria conspiratória sacada de um fórum obscuro. É um trecho de The Measurement of Intelligence, o livro que popularizou os testes de QI nas escolas americanas. Um clássico da psicologia educacional, com citação em artigo acadêmico até hoje. E ele não estava sozinho. Henry Goddard, outro nome fundamental nesse movimento, foi responsável por aplicar testes de QI em imigrantes em Ellis Island. Ele criou termos como imbecil e idiota, com base em pontuação de QI. E usava esses termos cientificamente. De acordo com Goddard, pessoas com QI abaixo de 75 deviam ser isoladas. E ele achava que 40% a 50% dos imigrantes do Sul, da Europa, se encaixavam nisso. Sim, o QI virou ferramenta de seleção étnica. Ele também publicou essa preciosidade. A sociedade não deve permitir que os fracos de mente perpetuem sua espécie. O teste de inteligência nos dá os meios de impedir isso. E não era exagero retórico. Esses textos foram usados como base para leis de esterilização forçada, internamentos sem prazo e políticas públicas de controle populacional. Na década de 1930, mais de 30 estados norte-americanos tinham leis que permitiam esterilizar cidadãos com base em laudos de déficit intelectual, com QI como critério. E pasme, isso continuou até os anos 1970. Na Califórnia, por exemplo, mais de 20 mil pessoas foram esterilizadas.
muitas delas com base em um número que dizia: você não é útil, você não merece deixar herdeiros. E enquanto isso, Terman era celebrado, recebia prêmios, virava referência, era citado em conferências sobre educação avançada. O problema não era que o sistema ignorava a eugenia. O problema era que o sistema concordava com ela. O QI virou uma forma elegante de dizer: você é inferior, mas agora temos um número para provar. Agora vamos para a Europa. Durante o regime nazista, a Alemanha usou variações do teste de QI para justificar políticas de higiene racial. Pessoas com deficiência intelectual, medidas com base em critérios derivados do modelo americano, eram consideradas vidas sem valor. Resultado? Eutanásia em massa. Sim, isso aconteceu. Com método, com número, com carimbo de aprovação técnica. E depois da guerra, os eugenistas americanos fizeram o quê? Se esconderam? Pediram desculpas? Não. Viraram professores universitários, influenciaram gerações e seguiram escrevendo livros sobre como medir inteligência de forma neutra. Até hoje, boa parte dos testes padronizados de QI se baseia nas estruturas desenvolvidas por essas mesmas pessoas. E aí, você olha para uma criança tirando um número em uma avaliação escolar e se pergunta: o que esse número carrega? Porque não é só resultado, é história, é ideologia. É uma herança que ninguém teve coragem de enterrar direito. O tempo passou. O vocabulário ficou mais polido, mas a lógica não mudou. Você não ouve mais imbecil, nem degenerado, hereditário, num boletim escolar, mas o filtro continua lá. Discreto, digital, com fonte sans serif e gráficos bonitinhos. O nome disso? Evolução do preconceito com manual de boas práticas. Depois da Segunda Guerra, o mundo olhou para Eugênia com vergonha. Ficou feio dizer em voz alta que você queria impedir certos grupos de se reproduzirem. Mas o raciocínio ficou vivo, agora com outra embalagem, a da eficiência. Vamos identificar talentos. Vamos acelerar os que têm mais potencial. Vamos racionalizar os recursos. E quem decide quem tem mais potencial? Adivinha? O teste, o número, o bendito QI. Agora camuflado em provas padronizadas, avaliações nacionais, sistemas de progresso cognitivo. Nos Estados Unidos, o uso de testes cognitivos em massa foi um dos pilares da segregação educacional, mesmo depois do fim legal da segregação racial. Em estados do Sul, crianças negras eram historicamente colocadas em turmas de baixa capacidade intelectual, com base em testes, escritos por homens brancos de classe média, usando padrões culturais completamente enviesados. Perguntas sobre palavras que você só aprende em livros que sua escola nunca teve. Problemas de lógica baseados em contextos de consumo que sua família nunca vivenciou. Avaliações neutras que já vinham carregadas de exclusão desde o primeiro parágrafo. E quando os resultados eram baixos, a resposta era intervenção pedagógica, claro, mas também vinha com um carimbo invisível. Não vai render. E isso não foi só nos PULs e o BETIC. No Reino Unido, o sistema de 11+, uma prova aplicada aos 11 anos de idade, decidia se a criança
iria para uma escola acadêmica, com acesso à universidade, ou técnica, com acesso ao chão de fábrica. Resultado: décadas de exclusão de crianças de classe trabalhadora, principalmente imigrantes, que eram subestimadas aos 11 e esquecidas aos 17 no Brasil. Você acha que ficou de fora? Aqui, a gente não usa o QI com tanta pompa, mas vive debaixo da mesma lógica. Provas classificatórias, vestibulares, Enems da vida, tudo isso segue o modelo da inteligência quantificável. Você é bom ou ruim? Passa ou não passa? Vale ou não vale? Com base num número tirado de um dia, de um contexto, de uma régua que não mede criatividade, empatia, nem a capacidade de sobreviver num país que já nasce reprovando quem não nasceu no CEP certo. E mesmo quando os testes são ajustados, os filtros continuam. Ah, agora é um algoritmo que calcula o melhor caminho educacional. Legal. Mas quem programou o algoritmo? Com quais dados? Qual recorte de mundo ele usa como normal? A tecnologia só atualizou o preconceito. Agora ele vem com login. E aí entra o discurso do mérito. Se a pessoa tirou nota baixa, é porque não estudou. Se não passou, é porque não se esforçou. Como se esforço anulasse contexto. Como se dormir com fome não afetasse concentração. Como se o cérebro fosse uma máquina isolada do corpo e do mundo. Esse discurso meritocrático é o herdeiro direto da lógica do QI. É a ideia de que talento é algo mensurável, previsível, estático, e que, uma vez medido, define seu lugar no mundo. Só que isso é mentira. E pior, é uma mentira que se reproduz. A cada geração que acredita nesse sistema, outra é excluída por ele. A cada jovem que é dito inapto com base numa prova de múltipla escolha, um novo Terman sorri de dentro da bibliografia. E isso tem efeito real. Pessoas que acreditam que são burras, que internalizam um número como sentença, que desistem antes de tentar porque acham que o mundo já sabe que elas vão falhar. E não é drama, é dado. Estudos mostram que crianças submetidas a testes classificatórios muito cedo desenvolvem mais ansiedade, mais insegurança, menos motivação. Enquanto aquelas que são estimuladas fora da lógica da nota têm mais autonomia, criatividade, persistência. Mas quem se importa com criatividade quando se pode ter um gráfico? O que a gente chama de métrica é muitas vezes só uma maneira aceitável de dizer: você não pertence aqui. E chegamos no fim da linha. O ponto onde todo esse teatro científico se revela pelo que é. Um esforço obsessivo de transformar a mente humana em uma planilha. Porque, afinal, nada mais tranquilizador do que reduzir a complexidade absurda da dor. Cognição a um número bonitinho com 2 casas decimais. Seu QI é 117. Pronto. Isso agora diz quem você é. A ideia de que inteligência pode e deve ser medida com exatidão nasceu de uma mistura tóxica de ansiedade moderna e delírio tecnocrático. A gente queria prever quem ia vencer, fracassar, desviar ou enriquecer. E se pudesse fazer isso com um teste de múltipla escolha, melhor ainda. Rápido, padronizado e rentável. Só que inteligência não é uma coisa só. E não é constante. E não obedece a tempo, lugar ou lógica de formulário.
Howard Gardner, um dos poucos nomes que ousou bater de frente com a tirania do QI, propôs a teoria das inteligências múltiplas. Segundo ele, a escola te chama de burro porque você não sabe resolver uma equação, mas ignora completamente se você é genial com música, com espaço, com corpo, com emoções. Para ela, só importa se você consegue sentar, calar a boca e reproduzir conteúdo. Se você não sabe isso, você é limitado. E o teste não mede nada disso. Ele não mede a capacidade de improvisar, nem a resistência emocional, nem a criatividade, nem o pensamento crítico. Aliás, ironicamente, o QI é péssimo em prever sucesso real, mas é ótimo em prever quem vai se dar bem em outros testes. Sim, você pode treinar para ir bem num teste de QI. Isso é conhecido. Com prática, sua pontuação sobe. E se ela sobe com treino, o que ela está medindo, afinal? Inteligência? Ou familiaridade com o formato? Pensa no absurdo. Se você pode melhorar seu QI com treino, então o número nunca foi fixo. Se não é fixo, não deveria ser sentença. Mas é exatamente assim que ele foi usado por décadas. E ainda é. Empresas de recrutamento ainda aplicam variações de DI, testes de QI para triagem. Escolas ainda separam alunos por nível cognitivo. Instituições ainda classificam pessoas como superdotadas, com base numa régua que ignora quase tudo que importa de verdade. Enquanto isso, o garoto que tem ansiedade e trava no teste é carimbado como lento. A menina autista que processa linguagem de outro jeito é colocada em reforço escolar. O aluno criativo, inquieto, que faz perguntas demais, vira problema comportamental. Tudo porque a régua não reconhece outras formas de pensar. E aí, a gente segue premiando quem decora rápido, quem reproduz bem, quem acerta da alternativa B, mesmo que não saiba o que está fazendo, mesmo que não entenda por que faz. Afinal, tirou 32. É gênio! Enquanto isso, o outro que inventou uma solução que ninguém esperava, mas que não sabe lidar com pressão de tempo e fica mal com competição, tirou 89. Não serve. E vamos deixar claro, ninguém aqui está dizendo que avaliar capacidades é ruim. O problema é achar que um número define o que uma mente pode ser. Porque uma criança que hoje não consegue resolver um problema pode ser a pessoa que vai inventar uma solução totalmente nova daqui a 5 anos. Ou não. Mas nenhuma prova de papel tem direito de decidir isso com antecedência. A falácia do QI não é só acreditar que inteligência pode ser medida. É tratar isso como justiça, como ciência neutra, como se não existissem cultura, história, contexto, trauma, subjetividade. A régua se diz objetiva, mas é cega, surda, elitista e preguiçosa. E o pior, ainda é considerada autoridade. É como medir temperatura com régua escolar. Você tem uma ferramenta, mas está usando no lugar errado e jura que funciona. Se isso tudo te parece revoltante, é porque é. Mas o mais triste é ver quantas pessoas ainda baseiam sua autoestima, sua trajetória, sua ideia de si mesmas, num número tirado de um teste feito décadas atrás, com base em ideias que hoje ninguém tem coragem de repetir em voz alta. Você é inteligente. Você não é. Você serve. Você não. Quem decide isso?
um teste criado por alguém que queria controlar a genética da sociedade. Legal, né? O problema não é o número, é o que a gente faz com ele. E o quanto a gente ainda acredita que ele diz mais sobre alguém do que a própria vida dessa pessoa. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já está fora da curva. Só não deixa ninguém te medir com régua de gente que achava que inteligência devia ser hereditária e branca. Se você chegou até aqui sem tentar calcular seu QI no Google, parabéns! Já provou que pensa fora da caixinha, ou pelo menos fora da folha de respostas. Tem mais dessas histórias por aqui. Algumas ainda mais incômodas, outras só absurdas o suficiente para parecerem mentira. Mas não são. Se quiser continuar cavando, o canal tá cheio de testes que ninguém corrigiu. E se você tiver algo a dizer, comenta aí. Só não vem com "mas meu QI é 138", porque aqui a gente aceita até quem errou a tabuada.